Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai fazer um gráfico log-log. Então, o primeiro passo é a gente inserir os pontos dados na tabela diretamente no gráfico log-log. Você não vai precisar calcular logo. Então, num gráfico que é uma escala log-log, você vai pegar os valores de x, os correspondentes em y e colocar os pontos. Depois disso, você vai traçar a melhor reta entre esses pontos. Se é uma reta, é porque, de fato, a relação entre x e y é do tipo potência. Aí, para a gente achar o Bzão e o Azão, que acompanham aqui a lei da potência, o Bzão é só a gente olhar no x igual a 1. Então, vou vir aqui, nesse caso, está começando no 1 aqui, x igual a 1, esse cara aqui vai ser o meu Bzão. Agora, para eu achar o Azão, que é o expoente, eu vou fazer o quê? Delta y sobre delta x, dividido pelo tamanho da década. Então, o tamanho desse triângulo que eu tracei na minha reta, delta y pequeno aqui, dividido pelo tamanho da década em y, e delta x pelo tamanho da década em x. Se o tamanho das décadas for igual, aí vai ficar só o Azão, o delta y e o delta x do triângulo que você traçou ali com base na melhor reta. Isso lembrando que é no gráfico de escala log-log. Depois disso, a gente vai linearizar isso, porque a gente já tem Bzão e Azão. Só que a gente quer o erro do Bzão. Então, para a gente achar o erro do Bzão, a gente vai linearizar esse gráfico. Então, a gente vai ficar com um gráfico de x por y elevado a 1 sobre a. Porque se eu levar y sobre a, aí eu vou tirar o expoente do x e vou ficar com b elevado a 1 sobre a. Então, vai ser um gráfico de x por 1 sobre a. E como o b, 1 sobre a, elevado a 1 sobre a, é o coeficiente angular do x, então ele é aqui o coeficiente angular dessa reta que você vai traçar nesse gráfico linearizado. Para você fazer isso aqui, essa transformação, você pegar os valores de y na tabela e elevar aqui a 1 sobre a, você vai usar essa lei aqui do cálculo de y, tá? Essa regra aqui. Então, o valor principal é elevado à potência, né, 1 sobre a, aí cai a potência, derivada, né, cai a potência, tira 1 e multiplica pelo valor do e. Beleza, você fez então y elevado a 1 sobre a, você vai pegar os valores de x que já tinha na tabela, pegar os valores de y elevado a 1 sobre a que você calculou e colocar os pontos. Colocou os pontos, você também precisa do erro que você achou aqui. Então, você vai colocar as barrinhas de erro. Nesse caso, só tem erro em y, tá? Se tiver erro em x, você também vai ter que aplicar ali. No caso, já vai ter o erro em x, como você não precisa fazer nada, já vai vir da tabela original, você só vai colocar as barrinhas horizontais. Aí, depois disso, a gente vai inserir esses valores que a gente calculou aqui, aí traçar a melhor reta entre esses pontos. Então, beleza. Agora, a gente vai achar esse valor aqui, o b elevado a 1 sobre a, pela equação dessa melhor reta. Então, aqui eu chamei de y igual a m de x mais n, onde esse n que eu chamei, que é o coeficiente angular dessa reta, é justamente o b elevado a 1 sobre a, que foi estipulado aqui, essa relação. Então, com isso aqui, a gente tem o valor principal de b elevado a 1 sobre a. Só que a gente não tem o erro de b elevado a 1 sobre a. Como que eu vou fazer isso? Eu vou traçar primeiro a reta superior e inferior. Como que eu traço a reta superior? Eu vou pegar e somar o erro. Então, vai ser, isso é no olho mesmo, tá? Não precisa fazer a conta, no caso aqui, você estiver fazendo manualmente. Então, você vai traçar uma reta que passa aqui pela coisa mais, não ficou tão reta, né? E a inferior, que vai ser subtraindo o erro. Um pouco mais certo. Aí, se tivesse erro em x, para fazer a superior, teria que somar em y e subtrair em x. E a inferior, subtrair em y e somar em x. Nesse caso, a gente só tem y. Depois que a gente traçou a superior e inferior, no olho assim mesmo, a gente vai traçar a máxima e a mínima no olho também, usando as extremidades aqui. Então, a reta máxima em verde, ela vai pegar aqui, vai ficar aqui. E a reta mínima, aqui. Tudo bem? Agora, com a reta máxima e mínima, a gente vem aqui no último passo. A gente vai achar o erro desse b elevado a 1 sobre a, que a gente já achou com a equação da melhor reta. A gente vai achar o erro dele calculando justamente a ligação dessas duas retas. Porque lembra que a inclinação de qualquer reta nesse gráfico linearizado é b elevado a 1 sobre a. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular pela equação da reta o erro da reta máxima
e o M da reta mínima. Vou subtrair e dividir por 2 em módulo. Onde o que? Esse ΔM vai me dar justamente meu ΔB elevado a 1 sobre A. Aí agora eu já tenho Bzão elevado a 1 sobre A da menor reta e o erro dele da diferença aqui dos coeficientes angulares da máxima e mínima. Aí eu tenho isso aqui, só que eu preciso do Bzão, né? Lá do começo é Bzão mais ou menos ΔBzão. Então eu vou ter que elevar isso aqui que eu achei a A, porque daí eu tiro A e vai ficar Bzão mais ou menos ΔBzão. E daí você usa a mesma lei aqui do cálculo de erro desse daqui. E aí acho que é isso. Tá bom. Entendi.